Mas eu concordo com o senhor, viu, professor? É bem no lugar que não podia acontecer, né? Eu já tinha acompanhado sua revolta também, eu só posso assinar embaixo de tudo que o senhor disse. É isso mesmo. Obrigado. 12h37, Vinícius Segala, PF prende 10 condenados por trama golpista após a tentativa de fuga do Silvinei. Eu queria, antes de mais nada, Vinícius, te ouvir sobre o que foi essa tentativa de fuga do Silvinei, porque eu não te ouvi ainda sobre isso, e o fato de que isso agora, então, cria, vamos dizer assim, uma maior prudência da justiça brasileira em relação aos outros que podem tentar fugir também. E se tu pudesse falar para a gente aí no aspecto jurídico, que tu também conhece, se está correto, se as prisões dos outros 10 é porque um fugiu evitar que os outros fujam, se isso pode gerar algum tipo de medida por parte das defesas, enfim, faz um apanhado para a nossa comunidade, que estão todos aí querendo te ouvir também. Uhum. Olha, professor, muito boa pergunta. O advogado do Felipe Martins, né? Aquele fanfarrão, não vou nem dizer o nome dele, ele adora aparecer, né? Mas o advogado já publicou coisa falando que é absurdo, que o cliente dele não pode ser punido por atos de terceiros e fazendo confusão. A mesma que o Sérgio Moro fazia, usando de meias verdades para enganar a população que não tem um letramento jurídico. E consegue, porque usa meia verdade, usa da maledicência, usa de argumentos sofismáticos para fazer parecer que verdade é uma mentira que ele conta. Mas vamos por partes. Eu vou explicar como isso é mentira. Primeiro, vamos falar dessa fuga frustrada pela polícia paraguaia, não pela polícia brasileira, não pela polícia penal de Santa Catarina, do Silvinei. A primeira coisa que a gente devia fazer era abrir um inquérito interno no âmbito da Polícia Penal de Santa Catarina e entender por que ela demorou tanto para agir. Porque a Polícia Penal de Santa Catarina, desde o momento em que se detectou a perda de sinal na tornozeleira, até o momento que ela tomou alguma atitude, foram horas e ele já tinha saído do estado. E o que acontece com a Polícia Penal de Santa Catarina? O que acontece? Estava querendo deixar ele fugir? São perguntas que precisam ser respondidas. Não fosse a diligência do pessoal do Paraguai que sabe reconhecer o documento falso deles mesmos, não teria sido frustrada a fuga desse senhor. Ia ser um ramagem 2. Ramagem 2. Então, parabéns à Polícia do Paraguai. E eu não sei o que acontece com as nossas fronteiras, com a Polícia Penal de Santa Catarina, com a Polícia Federal, que deixa esse cidadão fugir. Não é o primeiro, né? Nem o segundo, nem o terceiro. Então, já era para estar mais esperta. Ou gosta que esse pessoal fuja. Não tem como a gente não aventar essa hipótese. Ou é grande competência ou grande ilegalidade. Então, que se explique a Polícia Penal de Santa Catarina. Que se explique. Agora, professor, em relação a esses mandados de prisão, hoje são mandados de prisões domiciliares, né? Para o Felipe Martins e outros corréus. O que eu disse? Corréus. Entre os crimes que eles estão... Felipe Martins já foi condenado a 21 anos de cadeia, né? Está demorando para ser publicado o acórdão, a gente já sabe que ele vai ser condenado, mas aí fica mantendo ele em prisão... Estavam mantendo ele só com tornozeleira, nem em prisão domiciliar ele estava com outras medidas cautelares, agora falaram domiciliar. Convenhamos, se fosse um pobre que tivesse feito um crime metade da gravidade, já estava em preventiva faz tempo, sabe? Mas tudo bem, ele não estava. Aí vem esse cidadão, o advogado dele, e diz, porque ele está sendo punido pela atitude de outro. Veja só, eles são corréus, como eu disse, e um dos crimes que eles foram condenados é de ORCRIM, é de organização criminosa. Então o modus operandi de fuga é da ORCRIM. Eles foram condenados porque se conluíram. Então o ministro Alexandre de Moraes está vendo, olha, tem essa organização criminosa que a Procuradoria juntou provas e nós condenamos a organização criminosa, inclusive pelo crime de se conluírem, que é o crime de ORCRIM, organização criminosa. Um deles vaza, Ramagem sai, Silvinei sai. Os outros, claro que tem que aumentar a vigilância. Eu colocaria em preventiva na hora. Sim, isso quer dizer que ele está sendo condenado por ato de terceiros. É os atos da sua organização. A sua organização está fazendo isso, está vazando do país. Eu não vou deixar toda essa organização sair e ficar olhando, só porque eu estou esperando ser publicado o acórdão, só vai ser publicado ano que vem, e vocês ficam dando fuga. Então quem mandou ser condenado por organização criminosa com criminosos que estão fugindo do país?
Tem sim que aumentar a vigilância. É prisão domiciliar, por mim seria preventiva. E fica chorando. Então, professor, parabéns ao ministro Moraes nesse caso. Parabéns. Eu acho que ele tomou uma medida ainda menos gravosa do que a que ele poderia tomar, que era meter na cadeia essa gente que está fazendo hora e fora. Porque daqui a pouco vai ser publicado o acordo, eles vão entrar com seus agravos, vai ser mais do mesmo, eles mesmos já disseram os argumentos que eles têm para os agravos, de resto já foram apreciados, é mero inconformismo com a decisão judicial, então eles vão ser presos cedo ou mais tarde. E se eles forem presos agora, esse tempo conta como cumprimento de pena, não tem que ficar de chororô, é cadeia nessa gente, esse bando de fujão, professor. Pois é, e aí a gente está vendo também vamos pegar assim os fujões mais conhecidos, né? Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro, embora ele não tenha condenação ainda, Alexandre... como? O blogueiro Alan dos Santos. O Alan dos Santos, o Eustáquio, né? Também, né? Oswaldo Eustáquio, é esse, né? O Nepo Baby de Rosemary. Isso. O Paulo Figueiredo. O Paulo Figueiredo e o Ramagem, e agora, então, o Silvinei. Eles provam de todas as formas de que são covardes, né? Eles não enfrentam aquilo que eles fizeram, de todas as formas. Até o Ramagem foi interessante. Sem contar, professor, desculpa, sem contar as dezenas de pessoas condenadas no 8 de janeiro que se evadiram para Paraguai, Argentina, Estados Unidos, que foram sistematicamente sendo presas, né? O Ramagem foi interessantíssimo, porque o Ramagem chamou o ministro Alexandre de Moraes de covarde, o Paulo Gonet de covarde. Ele está foragido porque não assumiu a bronca e chamou num vídeo, inclusive, de covarde. Então é um modus operandi deles tranquilo. Agora, eu quero propor aqui uma discussão contigo da seguinte forma. Tem duas coisas envolvendo o Eduardo Bolsonaro que eu acho, no mínimo, interessantes. Primeiro, teve uma fala do Eduardo Bolsonaro para o Metrópolis, ou Jovem Pan, uma dessas duas, que ele defendeu que os condenados fugissem, com todas as palavras. Perguntaram para ele, então, se eu defende que eles fujam, e ele disse, acho que sim, que é importante. E segundo... Isso por si só apologia ao crime, é um novo crime cometido. Pois e segundo que ele esteve em El Salvador, junto com o Nicolas Ferreira e com outros, que é para onde o Silvinei era. Então eu começo a confabular aqui. O cara não estava armando o terreno para que os parça dele fugissem, porque ele foi para o local onde era o destino do Silvinei e ele defendeu publicamente que fugissem. Muito bem lembrado, professor, é isso mesmo, né? Era o destino final dele, passaria pelo Panamá e terminaria em Salvador, né? Essa era a rota de fuga dele, né? Isso. Perfeito. E o Eduardo esteve lá com o Nicolas e com outras pessoas, e o Eduardo defendeu que fugisse. Agora o Eduardo vai a Israel, né? Se encontrar com o Netanyahu. Já estou começando a pensar que eles estão tentando buscar proteção para todo mundo onde for possível. Ele vai participar de um evento lá, ele e o Flávio vão participar de um evento em Israel com o Netanyahu. Então a gente tem que ficar muito ligado em relação a isso também. Tem muita coisa para tratar. Mas, Segala, tendo muita coisa para tratar, eu queria muito te ouvir sobre, nesse enrosco todo, sobre Silas Malafaia. E por quê? Porque finalmente Silas Malafaia já pode dizer que agora ele está oficialmente indiciado. Então, depois de tanto tempo, Silas Malafaia está indiciado. Aí o que ele queria, né, professor? Exatamente. Só que ele está indiciado por um caso curiosíssimo, né? Paulo Gonet fez isso pelos ataques que o Malafaia fez aos militares no palanque na Avenida Paulista. Então ele está indiciado por ter atacado militares.